de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. Era uma noite muito quente e a banda de rock tocava no palco, alegrando a plateia. De repente, a banda para de tocar e o vocalista começa a bater palmas no ritmo de uma nova música. O público fica em silêncio e a bateria começa a tocar no mesmo ritmo das palmas. A bateria também para de tocar e no palco fica apenas o vocalista batendo palmas, que vai até o microfone e fala: "Vocês sabiam que em cada palma que eu bato, morre uma criança na África?" Um dos sujeitos da plateia então grita: "Então para de bater palmas, seu merda!" Num torneio de arco e flecha, os finalistas eram um japonês, um inglês e um sujeito de um país da América Latina. A prova final era acertar uma maçã em cima da cabeça de um boneco, que estava posicionado a 100 metros de distância. O japonês, então, pega seu equipamento, mira no alvo e solta a flecha, acertando a maçã bem no meio. Ele, todo orgulhoso, diz: "I am a samurai." Era a vez do inglês, que pega seu equipamento, mira no alvo, lança a flecha e acerta bem no meio da flecha lançada pelo japonês. O inglês, todo orgulhoso do seu feito, diz: "I am a Robin Hood." Quando chega a vez do terceiro finalista, ele pega seu equipamento e lança a flecha no alvo e acerta bem na cara do boneco. Ele, sem graça, diz: "I am sorry." Henrique chega para o Pedro e diz: "Pedro, quantos pãezinhos você consegue comer num jejum?" Pedro pensa e fala: "Acho que uns 6. "Que nada, Pedro. Você come apenas um, pois depois disso não está mais em jejum." Pedro fica maravilhado com a piada e, quando encontra seu amigo José, diz a ele: "José, quantos pãezinhos você consegue comer em jejum?" José pensa e fala: "Certamente uns 8. "Carambola! Se você dissesse 6, eu teria uma resposta boa para te dar." Durante uma palestra sobre nutrição, o palestrante diz que a alimentação diária é muito importante para a saúde. A carne vermelha é de difícil digestão, o refrigerante pode causar incômodo estomacal, a comida crua pode não ser muito saudável. Vegetais e frutas, se não lavadas muito bem antes do consumo, podem trazer vermes. Até a água que bebemos diariamente pode nos fazer mal. Então, um sujeito da plateia se levanta e diz: "Olha, eu conheço um alimento que é o mais perigoso de todos. E a maioria dos que estão aqui já comeram ou vão ainda comer. Este alimento é tão perigoso que faz mal após alguns anos que foi comido." O palestrante fica curioso e pergunta: "E que alimento é este, meu senhor?" "Bolo de casamento." Lá, na minha terra, no interior, tinha uma família que tinha 2 filhas gêmeas. As 2 moças eram iguaizinhas, realmente muito parecidas. Uma outra família da cidade tinha 2 filhos rapazes gêmeos. Os 2 gêmeos então conheceram as 2 gêmeas e começaram a namorar. Era uma confusão, pois os namorados e namoradas eram muito parecidos. Num belo dia, um dos casais estavam na praça da cidade namorando. E aí a moça falou: "Você não é o meu namorado, você namora minha irmã e eu namoro o seu irmão." Então eles voltaram para casa e destrocaram para ficar certo. Chegou então o dia do casamento dos casais e teve uma grande festa na cidade. À meia-noite, a festa termina
e os casais foram para um hotel, prontos para a noite de núpcias. Um dos casais ia rezar para se deitar, pois o rapaz era muito católico. Logo após a reza, o rapaz falou: "Você não é a minha mulher. Fizemos confusão novamente e temos que destrocar. Você casou com meu irmão e eu casei com a sua irmã." Ela olhou bem nos olhos do cunhado e falou: "Puxa, é verdade. Como nós somos muito parecidas, teve esta confusão. Vamos lá no quarto deles e destrocar então." Foram até o outro quarto, bateram na porta e entraram. O irmão então diz: "Que foi, mano?" "Pois é. Chegamos no quarto, fomos rezar para deitar, e logo depois que nós rezamos, eu vi que esta aqui não é a minha mulher. A minha ficou aqui com você e eu levei a sua por engano. O que você quer fazer então?" "Eu vim aqui pra gente destrocar." "Olha, se você quer destrocar, a gente destroca. Mas aqui ninguém rezou, não." Um velhinho falou pro seu compadre: "Compadre, eu tô muito contente." "Mas por que, compadre?" "É porque vai ter mais um neném lá em casa. Seu neto vai passar uns dias na sua casa?" "Não, é que meu filho nasceu ontem." "Compadre, você tá com 91 anos e está falando que teve um filho novo. Abre os olhos, compadre." O velho então falou: "Não é isso, compadre. É uma simpatia que eu aprendi. Eu tenho 91 anos de idade, mas parece que eu tenho 18." O outro velhinho fica curioso e pergunta: "Nossa, compadre, que simpatia é esta? Ensina aí pra mim, então." "Basta comer bastante pão, compadre. Quanto mais pão a gente comer, mais forte a gente fica." No outro dia cedinho, lá vai o outro velhinho pra padaria comprar pães. Ele chegou na padaria e falou pro padeiro: "Me dá 50 pãezinhos?" O padeiro ficou surpreso e falou: "Vai ter festa lá na sua casa?" "Não, é só pra eu comer mesmo." O padeiro então falou: "50 pãezinhos é muito então. Vai ficar duro rápido." "Opa, então me dá 100." Uma família estava numa festa quando o menininho puxou a saia da mãe e falou: "Mamãe, tá cheirando chifre queimado aqui." "Fala mais baixo, meu filho. O papai tá com febre." Um homem entra no boteco com os 2 braços engessados. Um sujeito logo pergunta: "Nossa, o que foi isso, meu senhor?" "Foi acidente de avião." "Que coisa? O senhor estava no avião sentado em qual lugar?" "Não, não foi assim, não. Eu estava em cima da minha casa e passou um avião. Eu fui olhar e caí lá de cima." A mulher falece, vai para o céu e pergunta: "Por acaso eu posso falar com meu marido, que já faleceu há 5 anos atrás?" "Pode sim, minha senhora." Como era o nome dele lá na terra? Era Francisco. "Francisco? Mas Francisco tem muitos aqui no céu." Ele era bem alto. "Mesmo assim, Francisco Alto tem bastante aqui no céu. Tem algo mais para identificá-lo?" "Deixa eu ver. Olha, tem uma coisa sim. Nós fizemos um pacto lá na terra, e se eu o traísse, ele começaria a rodar aqui no céu." "Ah! Chico Peão, sua mulher chegou." 2 sujeitos muito bêbados estavam num carro quando um se vira para o outro e fala: "Este carro tá indo muito rápido. Eu vou pular dele agora." O outro bêbado diz: "Meu, não pula não, porque é você que tá dirigindo." Uma mulher estava se confessando quando diz: "Padre, eu cometi um pecado mortal e estou profundamente arrependida. Pode me contar, minha filha." "Mas, padre, ai, eu tenho até vergonha de contar isso para o senhor." "Não tenha vergonha, minha filha. Pode se abrir comigo." "Ai, olha, somente eu e Deus saberemos do seu segredo, tá bom?" A mulher envergonhada diz: "Padre, eu fiz sexo com o meu fiofó." Nisso, o padre pediu licença à mulher para ir no banheiro, pois ele estava muito apertado e precisava dar uma mijada. Como o padre estava demorando muito, a mulher foi embora.
Nisso chega um sujeito que, ao ver o confessionário vazio, se sentou e esperou o padre. O padre chega e já vai dizendo: "Tudo bem? Pode me contar tudo agora? Além de fazer sexo com o seu fiofó, o que mais você fez?" O sujeito admirado diz: "Nossa! O senhor, além de padre, é vidente, é?"